Você falou que está trabalhando no hospital de campanha da Rede D'Or, né? Como está funcionando o trabalho por lá? Só para também esclarecer o pessoal aqui, que o hospital ele tem o apoio financeiro da Rede D'Or e do Bradesco, mas os leitos são só para o SUS, tá? Uhum. Então isso é interessante comentar, porque são leitos do SUS. A diferença básica é que a estrutura toda já é montada para esse perfil de isolamento, isolamento total, porque os hospitais, de modo geral, eles já possuem leitos de isolamento, mas não são setores de isolamento, porque tem várias doenças que você requer que o paciente fique em isolamento. Tuberculose pulmonar, ou paciente que está com herpes zoster, por exemplo. Mas aí você tinha uma quantidade de leitos de isolamento, não setores como um todo, né? Então, os hospitais já existentes adaptaram para setores se tornarem, né, um setor todo de isolamento. Agora, o hospital de campanha ele já é montado com uma logística para isso acontecer. Então, a grande diferença é essa. Né? Então, toda a logística interna, né, por onde o paciente entra, por onde sai, por onde a equipe entra, sai, onde fica o refeitório, onde fica o descanso, né, a nutrição, a cozinha, tudo isso já é montado visando, né, um melhor isolamento dos pacientes. Então, a diferença básica é Facilita, essa. facilita para os profissionais trabalharem, então, né? Sim, e para os Entendi. pacientes evitarem ou você contaminar um suspeito, né, um caso suspeito, Uhum, ou você contaminar a equipe, tá? entendi. O Felipe Otávio pediu para gente para você continuar falando sobre a questão dos horários dos médicos nos hospitais. Então, os horários, a rotina, ela tá mais intensa, sim, a demanda está maior, né, de horários, mas só para resumir o que a gente comentou aqui, que depende da pessoa, da vontade dela, se ela vai querer aumentar a sua rotina de trabalho ou não. Mas os hospitais estão precisando, porque os setores foram todos ampliados e a absorção de pacientes está aumentada. Então, mais pacientes, maior demanda de profissionais. Então, se a pessoa quiser pegar mais trabalho, aumentar a rotina, ela vai ter com certeza. Né? Primeiro porque os hospitais aumentaram os serviços e segundo porque você tem profissionais contaminando, sendo afastados e aí você tem que substituir. Entendi. A Ju Calabria perguntou: a partir de que nível de saturação é indicado que vá ao hospital? Isso não é um parâmetro confiável. Não é um parâmetro confiável porque você pode estar saturando bem 94, mas já está com um esforço respiratório importante. E aí você pode precisar de uma intervenção mais grave. Então a saturação não é para... É claro que se você estiver saturando a 80, isso aí é mais do que uma indicação para você ir para o hospital. Mas o mais importante vou colocar aqui dois pilares. Uma saturação muito baixa é uma indicação de você ir para o hospital. Então, se você saturar menos de 90, né, se você for uma pessoa saudável, não uma pessoa fumante crônica com enfisema de longa data, mas uma pessoa tirando o enfisematoso. Mas, de modo geral, menos de 90 é uma indicação de você ir para o hospital. Mas muitas vezes a pessoa satura a 94, 95, mas já está com um desconforto, um esforço respiratório importante, sinais que ela pode evoluir mal. Então, nesses casos, você tem que se atentar para a clínica, né? Para a sua sensação. Saturou bem, mas está difícil respirar, está muito cansado, está fadigado, vai procurar um serviço hospitalar que é indicado. Tá? Não seguia só Entendi. pela saturação, não. O Felipe Otávio fez uma outra pergunta. Sobre o acometimento renal. Quanto dessa patologia é uma ação direta do vírus e quanto é efeito colateral da afecção do vírus em outros órgãos e tecidos? Eu não tenho como passar essa informação para ele aqui em termos de proporção, até porque isso não é conhecido ainda, né? Mas Uhum. não existem evidências, pelo menos até hoje, que o vírus cause uma infecção, né? Que ele parasite diretamente células renais.
Então, o que se sabe é que essa complicação é por todas as complicações que o organismo da pessoa apresenta, que acaba lesionando os rins, principalmente por lesão endotelial, tá? E má perfusão renal. Então, assim, dificilmente, pelo menos não, até hoje, não foi demonstrado que é uma lesão direta do vírus. Mas o que acontece é uma lesão renal por lesão endotelial, ou seja, lesão vascular, e por má perfusão, falta de oxigênio renal, que provoca uma lesão renal aguda, tá? Entendi. Qual a sua Vamos expectativa? seguir aqui o nosso roteiro. Aí depois a gente É, abre mais perguntas aí. vamos, que a gente já tá quase extrapolando o tempo. É, qual a sua expectativa para os próximos dias, com o possível aumento de infectados, né? Bom, a minha expectativa é que mais setores vão ser abertos. Isso aí é fato. Mais CTIs vão ser abertos, até porque a gente ainda está na fase crescente de uma curva epidêmica. Toda epidemia tem um perfil, né, de evolução. Você tem um iniciozinho, né, da ascendência que é mais lenta, depois ocorre uma aceleração da quantidade de infectados, que é a fase crescente, né, da curva de contaminação de pessoas infectadas. Nós ainda estamos nessa fase crescente. Então ainda vai acontecer o pico. Então existe ainda uma necessidade de aumentar a quantidade de leitos, principalmente de terapia intensiva, que possa absorver esses pacientes. Então, a minha perspectiva, né, é que novos setores sejam abertos e que a gente vai ter uma demanda maior para esses pacientes aí, pelo menos num médio e curto prazo. Essa é a minha expectativa. Entendi. Antes da pandemia, você já costumava atender em consultórios, mas como que você acabou atendendo nos CTIs dos hospitais? Você já fazia isso antes Eu da sempre pandemia? trabalhei, já. Sempre Entendi. trabalhei com terapia intensiva, é uma área que eu gosto também, independente de consultório. E vou continuar trabalhando mesmo depois da pandemia. Então já estava acostumado já com o ambiente, mas o que mudou foi essa questão de isolamento total, e paramentação, né? Para você ficar lá dentro, você tem que estar paramentado 100%. Sempre que ficar lá dentro, você tem que ficar paramentado e tudo que está lá dentro, fica lá dentro. Não pode sair Uhum, nada. Foi isso que mudou. entendi. Acho que para finalizar, tem uma pergunta aqui da Tereza Seles. Até quando você acha que o pico vai acontecer? Olha, isso depende muito, porque quando você desacelera, ou quando você, um termo que estava sendo muito falado, achata a curva, ou seja, quando a gente lentifica a transmissão, você demora mais para atingir o pico, e isso não é ruim não, isso é bom, porque aí quando esse pico de pessoas contaminadas, ele vai acabar sendo menor, né? Então, eu não consigo prever aqui com exatidão quando vai acontecer o pico da epidemia. E veja bem, esse pico, para deixar claro, ele mede a velocidade de pessoas que são contaminadas. Então, quando a gente passar do pico e entrar numa curva de desaceleração, ainda vão acontecer novos casos, porém, numa velocidade menor. Então, quero deixar isso claro. O pico da pandemia, da epidemia, ele significa a maior velocidade de contaminação das pessoas. E por isso que é interessante você achatar a curva, frear essa quantidade de transmissão para você não ter um pico tão alto, entendeu? Então, assim, eu não Uhum. posso prever com exatidão aqui quando isso vai acontecer, mas eu creio que vai estar dentre os próximos 2 meses aí. É o que se Depende especula. das medidas de isolamento também, né? Que isso aí prolonga o tempo de. E também vai variar muito para cada região, né? Uhum. Porque cada região adota, né, um perfil diferente de isolamento e tal. Mas na faixa dos próximos 2 meses aí, eu creio que esse pico vai alcançar. Isso não significa que a pandemia acabou, tá? Uhum. Eu acho que a gente ainda vai estar na realidade de pandemia de Covid até o final do ano.
mas aí já vai estar numa curva de descendência dessa velocidade de pessoas infectadas, A tá? gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né, Isso, com o vírus. isso. Aí É, lentamente, né, lentamente os serviços vão diminuir a quantidade de CTIs específicos para a Covid, vai ser uma coisa gradual, mas o uhum. pessoal pode ficar preparado porque vai fazer parte da rotina aí por um bom tempo aí, pelo menos por uns 8 a 12 meses, você vai estar com o Covid na sua rotina. Perguntaram sobre a recuperação dos pacientes. Os pacientes com Covid-19 sintomáticos, foi feita naturalmente ou houve alguma estratégia médica para eliminar o vírus, além de controlar os sintomas e complicações? Isso depende do quadro que o paciente apresenta, né? Tem pessoa que se contamina e não precisa fazer nenhuma intervenção, a maioria, na verdade, se contaminam sem intervenção nenhuma, a própria imunidade elimina. E, na verdade, qualquer pessoa, o que vai eliminar o vírus até hoje, né, é a imunidade, porque não existe um fármaco específico. Por isso que paciente que tem várias doenças, é mais difícil ele conseguir se curar, porque a imunidade não é tão boa, né? Então, as medidas que são, as intervenções que são feitas, seja medicamentosa, medicamentos que mostram uma melhora da resposta do organismo à infecção viral. Isso é importante mencionar. Não são medicamentos antivirais, tá? Ou suporte para funções orgânicas, ventilação mecânica, hemodiálise, circulação extracorpórea. Isso depende do quadro e a evolução do paciente é muito variada, porque depende basicamente da sua imunidade. Então, pacientes que têm melhor imunidade, salvo aqueles que não são do grupo de risco, e esses são vários fatores que contam, idade, doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão, imunossupressão, são pessoas que vão evoluir melhor e vão precisar de menos intervenções. Agora, pessoas que evoluem mal, aí você vai precisar de intervenção muito maior e a recuperação vai ser muito mais lenta. Então, assim, em média, os pacientes que estão em CTIs, que são pacientes que têm quadro grave e são entubados, por exemplo, eles ficam mais tempo na ventilação mecânica e na intubação do que pacientes que precisam dessa intubação e vai variar ali para 21 dias. Essa é a média. Entendi. É mais difícil recuperar, é mais difícil recuperar. Você acha que ainda falta alguma coisa importante a ser dita sobre esse assunto? Olha, especificamente sobre terapia intensiva, eu acho que não, mas é sempre bom frisar que a gente, todo mundo, né? Todos nós temos a participação importante nesse período, né? Não só profissionais de saúde, mas as pessoas como um todo. A gente não pode afrouxar, tá? Por mais que a gente ache que tá passando, não tá. Os pacientes que se contaminam e têm maior chance de evoluir para quadro grave, eles têm uma taxa importante de letalidade. Então, por mais que você não seja uma pessoa do grupo de risco, você tem que se cuidar não só por você, mas para evitar contaminar alguém que tenha maior risco de evoluir para um quadro grave. Então, não demole, não afrouxe nesse momento e siga orientações aí, né, de isolamento, da quarentena e cuidado com as informações que você obtém. Na dúvida, tire sempre as dúvidas com um profissional e procure informações confiáveis, né, do Ministério da Saúde ou então da OMS, são fontes mais confiáveis aí. Entendi. Perguntaram, as notícias dizem que o sistema de saúde do Rio está com mais de 90% das ocupações. E você acha que vai atingir o 100% de ocupação? Com certeza, com toda certeza. E o mais, por quanto tempo você acha que provavelmente isso vai acontecer? Eu não tenho como precisar isso
com certeza. Mas até atingir o pico da epidemia, eu posso especular que essa necessidade vai ser crescente pelos próximos 2 meses. A gente vai ter uma demanda maior de leitos aí. Então, os hospitais que já existem ampliam, né, os seus leitos de CTI, transformam setores em setores de CTI e ala Covid especificamente, ou mais hospitais de campanha serão abertos. Entendi. É isso. Muito obrigada, Bruno, pela participação. Obrigado aí pela oportunidade e agradeço também a todo mundo que esteve aqui na nossa live. E fica ligado nas próximas lives aí também, da Sim, com MedPux. certeza. Obrigada, Bruno. Até a próxima. Nada. Tchau para todo mundo aí. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Boa tarde, pessoal. A gente teve um problema de conexão, mas a gente vai chamar de novo o Dr. Bruno. Vou tentar de novo conectar aqui com o Dr. Bruno para retornar. Voltou. Vamos lá, você deu um travadão para mim aqui. Não sei se eu Não travei sei o que. também. Pra mim você tava travando. Eu nem ouvi você perguntar de novo, desculpa. Então, a pergunta era referente quais procedimentos você está tomando quando você sai do hospital, para que não haja essa disseminação. Bom, quando eu saio do hospital, a primeira coisa é o uso de máscara, né? Mantenho aí sempre quando eu tô na rua. Eu não tô indo muito na rua, não, na verdade. Eu tô saindo basicamente só para trabalhar mesmo e para comprar alguma coisa que necessite, né? Comida, enfim, materiais de higiene, essas coisas. Mas a primeira coisa eu sempre saio de máscara. Quando eu saio do hospital, quando eu entro em casa. Sempre que eu chego ou saio de algum ambiente, eu me higienizo, né, com álcool 70 ou com outro tipo de desgermante, né? Tem o Optigerme também que eu uso. E também aqui em casa eu separei alguns utensílios só para mim, né? Porque eu não moro sozinho, moro com mais 3 amigos. Então, para evitar também contaminá-los, né? Caso eu eventualmente venha me contaminar, eu separei talher, prato, copo. Eu saio do quarto com a máscara, sempre me higienizo antes de sair do quarto. Então também tem dentro de casa. Entendi. Você tá trabalhando na linha de frente de alguns hospitais particulares. Os cenários dentro desses CTIs são parecidos? São parecidos sim. Basicamente o cenário os CTIs estão lotados de pacientes, né? Praticamente todos os CTIs viraram só Covid. Alguns ficaram separados assim, 2, depende do hospital, né? Para casos sem ser Covid, mas a maioria dos CTIs viraram só Covid e novos setores que foram adaptados para se tornarem CTIs também ficaram só como Covid. O cenário é parecido também em relação à evolução dos pacientes, tá? Os pacientes estão bem graves em todos os hospitais que eu trabalho. O manejo do paciente está difícil em todos os CTIs e as taxas de letalidade, de cura e evolução são semelhantes. Você sabe Então mais ou também menos como tá essa taxa de cura aí, de mortalidade? sei. A primeira coisa que vale a pena comentar é o seguinte: o que eu vou comentar aqui em relação à taxa de mortalidade de paciente em CTI, tá? Em paciente grave. Não é a taxa de letalidade no geral. Uhum. Se a gente for arredondar, é claro que isso vai variar muito para cada população, para cada lugar, porque isso é muito heterogêneo, né? Cada ambiente, cada país, cada estado, cada cidade tem a sua realidade. Não só como perfil dos indivíduos, como também perfil do serviço que é prestado. Mas, de modo geral, né, dos pacientes que se contaminam com Covid-19, cerca de 10% ali vão apresentar algum sintomas leves. Cerca de 3% destes vão necessitar
de CTI, de internação hospitalar em ambiente de terapia intensiva, e desses 3%, a taxa de letalidade está variando entre 60% a 70%. Isso vai depender do serviço, tá? Então, está bem intensa essa letalidade no ambiente de terapia intensiva. Aproximadamente de 60% a 70% evoluem para óbito. Muito A maioria grande a dos taxa. pacientes, a maioria dos pacientes vai precisar de intubação, né, ventilação mecânica. Grande parte deles também estão precisando de hemodiálise. Alguns precisam de circulação em membrana de troca extracorpórea, que a gente chama de ECMO. Então, assim, tá intenso, né? Estão precisando de vários, assim, resumindo uma linguagem mais informal, né? Estão precisando de vários dispositivos externos de auxílio das funções orgânicas. Auxílio para ventilar, auxílio para circulação, auxílio para troca gasosa, auxílio para filtrar o sangue, né, para substituir o rim. Então, a disfunção orgânica está acontecendo não só na parte pulmonar, mas também sistemicamente. E ainda existem medicamentos e respiradores suficientes, esses dispositivos nesses hospitais, ou já está tendo falta? A primeira coisa que eu quero deixar claro é o seguinte: não existe medicamento, pelo menos até hoje, específico para eliminar o vírus, tá? Não existe. Então, você pode falar qualquer um aí, hidroxicloroquina, alguns outros que ainda não são protocolos, estão mais na parte de pesquisa, como ivermectina, anita. Nenhum desses medicamentos é um antiviral direto, tá? E ainda não existe. Então, assim, isso é uma coisa que é importante deixar claro para as pessoas aqui. E também não atuam como prevenção, tá, da infecção. Não adianta você tomar esse medicamento, isso não vai garantir que você não seja infectado. A melhor medida é você realmente evitar o contato com possíveis focos de contaminação. Em relação a medicamento, eu ainda não vi a falta. Tá? Eu não posso falar por todos os hospitais, porque eu vou falar em relação à minha realidade, mas em relação aos medicamentos, eu não vi a falta ainda não. Em relação a esses utensílios de auxílio externo, né, como o ventilador, a princípio, a primeira coisa que eu quero deixar claro também em relação ao ventilador é o seguinte: para você ter um CTI, existem condições. Então, tem uma quantidade também. Se você abre um leito de CTI, você tem que ter um número de leitos de internação de quarto, tá, específico. Então, você não pode abrir um leito de CTI sem ter uma quantidade de quartos no hospital para você fazer esse paciente, antes de ir para casa, passar no quarto para poder avaliar a sua estabilidade e depois sim ir para casa. E você não consegue também ter um leito CTI sem ter um ventilador. Não pode. Então, o que acontece atualmente? Para os leitos de CTI que já estão abertos, existem ventiladores disponíveis. Né? Então, por exemplo, um hospital que tem um CTI com 20 leitos, ele vai ter no mínimo 20 ventiladores. E isso eu estou falando na realidade que eu trabalho. Né? A gente sabe que, e eu já também trabalhei na rede pública, em alguns hospitais você acaba eventualmente algum ventilador dando algum defeito, né? E até você trocar aquele ventilador ou consertar, alguns leitos ficam periodicamente ou então durante um tempo sem ter o ventilador. Mas isso não é o certo. Agora, o que está acontecendo é que muitos pacientes que são internados estão evoluindo com um quadro grave dentro de uma sala de internação de quarto, por exemplo, ou de uma unidade ambulatorial. Né? O paciente chega para um consultório, mas chega com um quadro grave já. E aí você não tem ventilador disponível para todos os quartos, até porque você também não tem como colocar um ventilador num quarto de enfermaria sem ter uma vigilância intensiva ali 24 horas. Então você tem que tornar aquele setor um CTI para depois colocar os ventiladores. Então, o que eu posso falar resumidamente é que está começando a ter uma limitação de leitos de CTI. Né? E aí você tem, ampliando esse leito de CTI, você vai ter mais ventilador, claro,
e vai ter mais profissionais na vigilância daquele paciente ali também. Outro ponto importante, aí eu posso realmente falar que está começando a ter uma escassez por causa da demanda, são as máquinas de hemodiálise, né? Até porque inicialmente a gente também não esperava que ia necessitar tanto, esses pacientes iam necessitar tanto de uma terapia renal substitutiva, ou seja, uma hemodiálise. Então está começando a ter uma escassez dessas máquinas e dos próprios profissionais técnicos, né, de enfermagem que se especializam no manejo dessas máquinas para poder operar. Então está surgindo, né, uma escassez nessa oferta de máquinas de hemodiálise e também dos profissionais que manejam essas máquinas. Tá? Isso está acontecendo. Entendi. A Rafaela perguntou aqui como vocês estão fazendo para manter o psicológico bem trabalhando na linha de frente. Essa é uma boa pergunta. Olha, vou te ser sincero, né, e para todo mundo aqui, eu como médico, eu já tenho que me formar preparado para situações extremas, né? Então, sinceramente, eu, em relação à minha pessoa, não me abalei tanto com essa questão, não. Eu fico mais preocupado em relação até aos outros, né? Como é que está a saúde mental dos outros profissionais do que em relação a mim. Claro, estou sempre preocupado, né? Mas não estou neurótico. Mas a saúde mental é importante. Claro que você tem que estar sempre com cautela, com coisas mínimas, por exemplo. Vou dar um exemplo pessoal aqui. Quando você está no ambiente CTI totalmente isolado, você não pode sair com um papel de lá, você não pode sair com uma caneta. Então são detalhes mínimos, né? Você tem que realmente sair daquele ambiente e deixar tudo que está contaminado lá, ou o que for descartável, você descartar, né? Mas a gente não pode, como profissional, deixar essa questão de preocupação virar uma neurose, uma psicose, de modo que atrapalhe o nosso senso crítico e a nossa capacidade de tomar decisões. Então, assim, eu estou tranquilo com relação a isso, mas a preocupação é grande não só dentro do hospital, mas também fora. Então, para ser sincero, assim, o pensamento que envolve tudo em relação ao Covid, ele está presente na mente 24 horas, mas a gente também tem que buscar outras coisas para não ficar pensando só nisso e acabar surtando. Então, assim, eu Entendi. procuro me distrair e tal, mas eu tava tranquilo com relação a essas situações, mesmo antes de começar a trabalhar com a pandemia, e continuo tranquilo. Eu busco mais tranquilizar as outras pessoas, principalmente os leigos, né, em relação ao que fazer nesse período aí. Os médicos que trabalham com você no CTI, eles estão bem? Estão tranquilos? Tipo Olha, assim, existe a contaminação, o medo da contaminação, né? Então, então, todo mundo está preocupado com relação à disseminação, todo mundo está preocupado em relação a evitar se contaminar e evitar disseminar. Essa preocupação ela é constante, tá? Ela é constante de todos os profissionais, não só médicos, como fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, todo mundo. Mas também tem muito profissional se contaminando, tá? E é por isso que a demanda de médicos em todos os serviços, não só de terapia intensiva, mas também como emergência, ela tá muito grande, né? Tá muito grande mesmo, porque tem muito profissional se contaminando. E isso vai acontecer, por mais que você crie uma barreira, ela nunca é 100% eficaz. Até porque a contaminação desse tipo de patógeno, ela é muito intensa, né? Um vírus que transmite pelo ar, é um vírus que também pode transmitir de forma indireta, né? Você tosse ou espirra, ou uma caneta, uma pessoa toca, ela depois se coçar o olho, ela pode se contaminar. Então a contaminação é muito fácil. Então mesmo construir uma estrutura muito boa, é difícil você bloquear aquilo 100%. Então está acontecendo uma grande quantidade de casos de contaminação de profissionais e isso está criando uma demanda muito grande em todas as áreas da saúde. Então, assim, está beleza. acontecendo mesmo. O Felipe Otávio perguntou como está a carga horária de trabalho dos profissionais da saúde e da equipe de apoio nos hospitais em que você trabalha? Então, a questão da carga horária, ela é relativa porque isso depende da pessoa inicialmente.
Por exemplo, se você trabalha como um plantonista, você pode montar a sua carga horária. Você pode trabalhar todos os dias, se você quiser, porque oferta vai ter, pelos motivos que eu falei aqui. Os hospitais estão ampliando os seus CTIs, seus serviços, então abrem mais vagas, isso é um ponto. E o segundo é que outros profissionais são afastados e você vai precisar de uma outra mão de obra. Então, se você, essa carga horária, primeiro, ela aumentou pelo fato dos hospitais estarem ampliando os serviços para trabalhar com esses pacientes. E segundo, porque profissionais são afastados, então você precisa de outra mão de obra. Mas aí depende de você, né, de qual carga você vai estar se dispondo para trabalhar. Agora, os profissionais também que são os médicos de rotina do hospital, né, que são aqueles que estão praticamente todo dia, que orientam os plantonistas, a carga deles aumentou pelo fato de você ter maior quantidade de serviços para tocar.